Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da prisão em flagrante, vendo mais situações especiais. Flagrante prorrogado ou retardado. Pessoal, vimos que de acordo com o artigo 301 do CPP, as autoridades policiais e seus agentes devem atuar, devem prender em flagrante. E qualquer pessoa do povo pode. Então você está vendo aqui o flagrante prorrogado ou retardado e duas espécies, não atuação policial e ação controlada. Existem algumas situações em que a polícia pode não atuar, se não atuar, está infringindo de regra o artigo 301 do CPP, porque as autoridades policiais devem prender em flagrante. Então existem duas situações e é isso que você precisa saber para a sua prova quando perguntar modalidade de flagrante, situações especiais. O flagrante prorrogado ou retardado, via de regra, ele vai acontecer por autorização legal nas situações em que se busca dar uma efetividade maior à reprimenda de infrações penais. Ou seja, eu vou prender uma pessoa em flagrante agora, eu vou apreender drogas, mas nós estamos aqui analisando que a coisa é maior do que aquele ato em si, aquele fato em si. Então a gente aguarda para que haja uma apreensão maior de drogas, para que mais pessoas sejam presas, inclusive chefes de organização criminosa, no caso aqui da lei de organização criminosa. Então vamos dar uma olhada nas legislações respectivas que você vai entender melhor. Aqui está a lei de drogas. Vamos olhar o artigo 53. Então você tem aqui que a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos e outros produtos utilizados em sua produção que se encontram no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Então, essa não atuação policial está prevista na lei de drogas e visa identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição. Mas olha aqui, ó, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público. Então isso é um procedimento investigatório, a não atuação policial. A prisão em flagrante ela pode acontecer a qualquer momento, mas aqui vai haver uma não atuação policial mitigando o artigo 301 do CPP, quando diz que as autoridades policiais e seus agentes devem prender em flagrante. Vamos supor que a autoridade policial age de ofício. Não é possível. Esta modalidade está sujeita ao princípio da jurisdicionalidade, também conhecido como o princípio da reserva de jurisdição. Você tem a reserva legal quando há necessidade de lei para dispor sobre alguma coisa. Então, o direito penal atua sob a égide da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Existem algumas situações que, para haver uma atuação do poder público, tem que ter uma autorização judicial, que é o caso aqui da não atuação policial. Vamos ver agora a lei de organizações criminosas. A lei de organizações criminosas vai fazer a previsão da ação controlada aqui no artigo 8º. Ação controlada. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial, por isso que fala em flagrante retardado ou prorrogado, para identificar mais precisamente possível a referência à lei de organização criminosa, flagrante retardado, e também, no caso da lei de drogas, flagrante prorrogado na atuação. Mas, via de regra, você pode tratar como sinônimo, exceto se estiver fazendo uma pergunta muito específica, ou então numa prova subjetiva, que você quer demonstrar aquele conhecimento preciso, aí você fala no retardamento do flagrante, na ação controlada da lei de organizações criminosas, e na prorrogação do flagrante, ou seja, na não atuação policial, de acordo com a lei de drogas. Aqui no caso da ação controlada,
vai haver o quê? Um retardamento da intervenção policial relativa à ação praticada por organização criminosa ou ela vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então observa lá na lei de drogas que aquela prorrogação ela visa identificar e responsabilizar o maior número de pessoas. E aqui na ação controlada da lei de organizações criminosas, a ideia é o quê? Haver uma formação mais robusta de provas, obtenção de informações relevantes, porque as organizações criminosas elas atuam com um modus operandi mais sofisticado. Lógico que você enquadra o tráfico de drogas, quando ele é organizado, também na lei de organização criminosa. Então, a pessoa responde por tráfico, responde por organização criminosa, mas há essa distinção técnica com relação à ação controlada e à não atuação policial. O artigo 1º desta lei vai definir o que seja organização criminosa. Associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo direto ou indiretamente de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Então, pessoal, os agentes eles se unem para a prática de infração penal. Então, pode acontecer de estar havendo ali uma prática de infração penal naquele momento, um crime permanente, por exemplo, e a polícia não atuar com fundamento na ação controlada da lei de organizações criminosas. Olha essa notícia aqui do G1. Organização criminosa em Uberlândia que produzia remédios proibidos para emagrecer é alvo da Polícia Federal. Nesse caso, houve uma investigação de 6 meses. Durante 6 meses de investigação, foi identificado grande patrimônio dos envolvidos no esquema criminoso, como fazendas e automóveis de luxo, inclusive com ocultação de bens em nome de terceiros em ação de lavagem de capitais. A polícia retardou a atuação policial, poderia prender em flagrante muito antes, mas a fim de reunir mais informações, mais elementos de prova, retardou a atuação policial, retardou o flagrante, porque poderia ter acontecido prisão em flagrante. Como que se deu as prisões aqui? Aí já se deu com base em mandados, porque a investigação estava robusta, a autoridade policial representou logo pela prisão preventiva. 14 pessoas foram presas e diversos medicamentos apreendidos. Tá ok, pessoal? Agora, vamos voltar aqui para a lei de organizações criminosas e ver o seguinte. O artigo 8º diz que consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial para que ela se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. E o parágrafo 1º diz que o retardamento da intervenção policial será previamente comunicado ao juiz competente. Então, a diferença da ação controlada para a não atuação policial da lei de drogas é que aqui não há necessidade de autorização judicial, há apenas uma comunicação prévia. O STJ entende que isso é para evitar arguição ou imputação do crime de prevaricação com relação à autoridade policial, ao agente público. Então, há uma comunicação prévia para assegurar a realização do trabalho, mas aqui não há necessidade de autorização judicial. Lá, na não atuação policial, sim, há necessidade da autorização judicial. E é preciso comprovar lá que se conhece o itinerário ali dos agentes que estão cometendo o crime relacionado à lei de drogas. Então há uma diferenciação. Mas não se preocupa com esses detalhes dessas legislações extravagantes agora. Eu quero que você saiba a classificação da situação especial do flagrante prorrogado e o flagrante retardado. A não atuação policial, que é uma modalidade de flagrante prorrogado ou retardado, e a ação controlada, que é uma outra modalidade, respectivamente prevista na lei de drogas e na lei de organizações criminosas.
Flagrante esperado. Essa situação especial, ela é bem compreendida quando você a diferencia do flagrante maquinado, forjado e do flagrante preparado. Essas outras duas modalidades especiais de flagrante não são permitidas, não são admitidas. Mas o flagrante esperado é válido. Então vamos ver essa notícia aqui que vai ficar claro. Policiais se disfarçam de carteiros para prender garoto suspeito de receber drogas pelo Correios, em Santa Helena de Goiás. Então observe o seguinte, a notícia é recente, agosto de 2020. A polícia, ela não interferiu no tráfico de drogas, não plantou ali as drogas na carta, não participou de nenhum ato desse iter criminis levado a efeito. Simplesmente teve notícia de que essa infração penal ocorreria e ficou aguardando, deixou acontecer. Por isso o nome flagrante esperado. O flagrante esperado, ele é válido e vai se diferenciar do flagrante maquinado, forjado ou fabricado, porque nessa modalidade a polícia vai lá e coloca a droga no bolso da pessoa. Nesse caso, teria colocado a droga dentro da carta, aí fabricou o flagrante. Também o flagrante esperado não se confunde com o flagrante preparado. No flagrante preparado, inclusive tem a súmula do STF que diz que o flagrante preparado ele é uma modalidade de crime impossível. Súmula 145 do STF combinando com o artigo 17 do Código Penal. Porque há uma ineficácia absoluta do meio. Não vai haver flagrante ali, porque o crime ele jamais será possível de ser consumado. O crime não vai se consumar. Perceba que nessas duas modalidades de flagrante vedado, há uma interferência ativa da polícia no interior da prática delitiva. E no flagrante esperado, não. A polícia só tem notícia de que vai acontecer uma infração penal e fica aguardando. A apresentação espontânea. Você já viu na TV a reportagem que relata que o advogado de determinada pessoa que está foragida fez contato com a autoridade policial ou deu entrevista e disse que o seu cliente vai se entregar. Agora você dá uma olhada no artigo 310 do CPP e vai estar lá que a autoridade policial, no prazo de 24 horas, deve remeter o auto de prisão em flagrante ao juiz para audiência de custódia. Disse, portanto, que o flagrante tem um prazo de 24 horas, por causa desse prazo que a autoridade policial tem para enviar o auto ao juiz para audiência de custódia. Então observa agora esse tipo de reportagem que você vê na TV e olha com a visão jurídica do profissional do direito, da pessoa que estuda a legislação. Perceba o seguinte, a prisão em flagrante aí, ela vai ficar fora de possibilidade. A autoridade policial não poderá mais prender em flagrante, porque passou o tempo do flagrante. Então, o 310 informa para você um prazo de 24 horas que você trabalha junto com as hipóteses flagranciais do artigo 302. E aí, acabou ali o prazo do mundo da vida, a situação flagrancial, para autorizar a prisão em flagrante. Mas fica atento ao seguinte, essa apresentação espontânea, na prática, tem esse significado, o que não quer dizer que impede a prisão preventiva. Então você leu o 310 e está dizendo lá que na audiência de custódia, a autoridade judiciária poderá, porque depende aí de regra, de uma representação policial ou um requerimento do Ministério Público. De regra, vamos trabalhar sim com 310, porque tivemos a decisão monocrática recente do ministro Celso de Mello, dizendo que essa novidade do pacote anticrime, que exige provocação para a conversão da prisão em flagrante
em preventiva, ela se aplica também ao 310. Mas foi uma decisão monocrática. Você deve saber que as questões criminais elas chegam mais facilmente ao STF em razão da via do habeas corpus. Então você já tem muita decisão do STF. Só que são decisões monocráticas, nesse caso do ministro Celso de Mello. Não é uma decisão em caráter de repercussão geral, não tem súmula. Então precisa ter muito mais decisão a esse respeito para dizer se na conversão da prisão em flagrante para a preventiva vai prevalecer esse entendimento do ministro Celso de Mello. Hoje você, inclusive para a sua prova, se vier alguma pergunta em prova objetiva querendo saber desse caso, você vai marcar que sim, segundo o STF, o ministro Celso de Mello tem que ficar atento como a questão vai ser formulada. E na prova subjetiva, você tem que saber trabalhar com a questão de precedentes judiciais, de recurso repetitivo, súmula e diferenciando esses institutos jurisdicionais de decisão monocrática. Ok, pessoal? Mas voltando aqui, a apresentação espontânea, na prática, é isso que eu falei. Mas não impede a prisão preventiva. Pode acontecer da pessoa chegar, ou seja, se entregar, como é dito na TV, fora desse prazo de 24 horas, sabendo que não cabe mais o flagrante, mas a autoridade policial dá a notícia para o sujeito lá na hora: olha, tudo bem, prisão em flagrante não cabe, mas está aqui a prisão preventiva. Porque a autoridade policial já representou antes lá para o juiz, pedindo que o juiz decretasse a preventiva, independente de prisão em flagrante. A preventiva, ela pode ocorrer de forma autônoma, não depende da prisão em flagrante. Acontece que quando a pessoa é presa em flagrante, lá na audiência de custódia, o juiz pode tomar 3 medidas, conforme está elencado no rol do 310. Tá ok, pessoal? Crimes continuados, que tem previsão legal no artigo 71 do Código Penal, que dispõe ser o crime continuado aquelas infrações penais de mesma espécie e praticadas em mesmas circunstâncias, de modo, tempo e lugar. Então, aquela pessoa que furta todo mês R$ 2 de um caixa para que não se dê falta, que está assumindo o dinheiro dali, e faz isso durante vários meses, é uma hipótese de crime continuado. Uma pessoa pratica uma infração penal da mesma espécie, que é o furto, em circunstâncias de modo, tempo e lugar. O que acontece com um crime continuado? Considera-se que foi praticado um único crime, o furto, um furto só. Só que a pessoa recebe a pena de furto com aumento de pena de 1/6 a 2/3. Na verdade, é um benefício para o agente, porque se ele fosse ser condenado em 10 furtos, por exemplo, a pena seria mais alta. Então, considera-se que há uma periculosidade da infração e do agente com relação àquela prática de aquele furto, e não furtos praticados com modus operandi diverso, tempos diversos, modo diverso, etc. Lá em direito penal, você estuda em mais detalhes o crime continuado. Então você vai ver que circunstância de tempo é essa. Pode ser um crime praticado em novembro de um ano e outro praticado em abril do outro ano. Aí não seria muito tempo? Então, o STF ele tem o entendimento que essa circunstância de tempo significa um prazo de 30 dias. Quando você estuda crime continuado no curso de Direito Penal, você vai trabalhar os diversos elementos que constam do texto do artigo 71 e os diversos critérios para caracterização do crime continuado. Aqui, em aula de Direito Processual Penal, você tem que prestar atenção no que eu quero mostrar para vocês com relação à prisão em flagrante. Ainda mais quem deseja fazer prova para a carreira policial, para magistratura, em razão da lei de abuso de autoridade. Você prender alguém fora das previsões legais configura
crime de abuso de autoridade. Então preste atenção. O flagrante, você já sabe quando ocorre, você já estudou as situações flagranciais. Então, se a pessoa furta naquele momento ela está furtando. Se depois de 20 dias ela furtar de novo, ou seja, ela com mais de uma ação ou omissão praticou 2 furtos em iguais circunstâncias de tempo, modo e lugar. Mas o lapso aí foi de 20 dias. Então você não tem mais a situação flagrancial nesse interregno, nesse lapso entre o primeiro furto e o segundo furto. Imagina que essa pessoa furta por uma terceira vez depois de 15 dias. Você, como agente policial, não pode, nesses interregnos entre um furto e outro, prender a pessoa em flagrante. Aí você está efetivando uma prisão fora da previsão legal. Aí você pode vir a incorrer no crime de abuso de autoridade. Então, o que você tem que entender com relação ao flagrante nos crimes continuados? Que é cabível, mas naquele momento, e quando eu falo momento, você tem que compreender as hipóteses do artigo 302 do CPP, que fala das situações flagranciais, e você tem que trabalhar estas hipóteses com relação a cada infração cometida, cada furto cometido. Se lá no processo penal, lá na sentença, o juiz vai considerar o crime continuado, ou seja, um único crime de furto, com aumento de pena de 1/6 a 2/3, aí é uma outra coisa. Uma questão de direito substantivo, previsto no artigo 71, uma ficção para fins de penalizar a pessoa. Com relação ao flagrante, não existe essa hipótese de que a pessoa pratica crime continuado, então eu posso prender a qualquer momento. Não. Tem que ser no momento de cada furto. Apesar de lá no processo, como eu disse, o juiz eventualmente aplicar a ficção do artigo 71. Ok? Então vamos ver agora crimes permanentes. Crimes permanentes já é diferente. Você tem uma previsão expressa no artigo 303 do CPP, que diz que enquanto não cessar a permanência, a pessoa pode ser presa em flagrante, porque está numa situação de flagrante, conforme artigo 302, que fala no inciso 1, que a pessoa está em flagrante quando está cometendo a infração. E o crime permanente tem essa característica. A pessoa ela está a todo momento praticando a infração porque o crime é permanente. E o que é o crime permanente? É justamente aquele comportamento da pessoa a partir da qual você visualiza a prática de crime a todo instante. O crime ele está sendo praticado e consumado a cada segundo. Qual o exemplo que eu posso te dar de crime permanente? Porte ilegal de arma de fogo. A pessoa, quando tiver com a arma ali na cintura, passeando, ela está consumando esse crime. É um crime de mera conduta. Ela pratica o crime a todo instante. Situação que acontece muito. O sujeito, ele até tem o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, que lhe permite possuir essa arma em casa ou no seu estabelecimento comercial, mas não pode pôr na cintura e sair. Ou acontece uma confusão e a pessoa vai em casa buscar a arma, ou sai do seu comércio com a arma na cintura e vai para a rua. Saiu ali da sua casa ou do estabelecimento comercial com a arma na cintura, aí você já não tem mais posse de arma, você tem porte de arma. Só que se você não tem autorização para portar arma, você está praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo. E a todo momento que o agente ele está na rua com a arma na cintura, ele está praticando esse crime, é um crime permanente. Então a pessoa pode ser presa em flagrante a qualquer momento. Outro exemplo de crime permanente corriqueiro: depósito de drogas. A pessoa tem em casa tablete de maconha, cocaína,
a todo momento está praticando o crime de tráfico lá do artigo 33. É um crime de ação múltipla, tem vários verbos ali no artigo 33, e um deles é ter em depósito, é um crime permanente. A todo momento pode acontecer prisão em flagrante, inclusive com o ingresso do policial dentro da casa, porque uma das hipóteses excepcionais de ingresso da polícia na casa da pessoa é o flagrante, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, o que não implicará em violação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Então, o crime permanente com relação ao flagrante, artigo 303 do CPP, dispõe expressamente que, enquanto não cessar essa permanência, é cabível a prisão em flagrante. E isso tem muita lógica, porque está diretamente ligado à situação flagrancial do artigo 302, inciso 1 do CPP. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos a ver mais situações especiais de prisão em flagrante. Até lá, um abraço.